quiser falar algo, fazer algum comentário, viu, Yehuda? Fica à vontade. Não, sem comentários. Eu só queria entender como Beleza. que alguém subiu nesse suposto templo espiritual, como é que impurificou ele lá em cima, quem é que vai purificar de volta, Sabe o como que é que, aconteceu? como é que vai Eles ficavam fazer. tentando marcar a data da volta de Jesus. Aí falava, não acontecia, falava, não A acontecia. volta dos que não foram, não? É. Aí, como eles estavam cansados de errar, eles inventaram essa doutrina. Não, aí ele voltou lá, ele entrou no Santo dos Santos, 1844. Aí o pessoal, aí colou, infelizmente. Mas beleza. Ó, tem alguns que jogam para os nossos dias, dizendo que a contagem das 2.300 tardes e manhãs começa por volta de 331, antes da Era Comum, pelo reino de Alexandre e vai até o século 21. É um completo absurdo. Você vê cada coisa no YouTube, gente, que é brincadeira. Essas 2.300 tardes e manhãs, agora falando sério, são 7 anos ou um pouco menos em que Antíoco começou a perturbar Israel, tá, gente? Em 171 antes da Era Comum, Menelau, um dos traidores do povo e aliado de Antíoco, assassinou o príncipe do povo, que era Onias III, tá? O sumo sacerdote. E daí começou toda a queda do povo, pois muitos se aliaram a Antíoco IV. E no meio da semana, que é no ano 167 antes da Era Comum, ele fez cessar os sacrifícios, tá? A gente vai trabalhar com esses textos no capítulo 9, que é a mesma linguagem. Quando eu falo que tudo é um casamento, do capítulo 2 até o final, é porque é o mesmo assunto. Vocês verão que todos os capítulos falam de um mesmo assunto, tá? No ano 164 antes da Era Comum, o santuário ele é purificado. Ó, veja o comentário da Bíblia de Genebra, uma Bíblia de estudo cristã, tá? Para não falar que eu estou inventando merda. Pode ir abaixo, Yehuda. E é uma Bíblia católica, não é? Não, é evangélica. A Bíblia de Genebra é Ah, evangélica. Exatamente. achei que era católica. É que Mas as as católicas católicas são também dizem a mesma melhores. coisa. São. Ele fala Pode melhor, é ir mais complicado. abaixo. Aí, pronto. Eu vou deixar Ó, você lendo o texto ó, aí. Se você me sim, chamar e eu não responder, é só aguardar que eu vou dar comida para o Ramsés. ok. Sim, é que tem que ir baixando depois, ó. Vou ler aqui, 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs. Isso aqui é um comentário de uma Bíblia cristã de estudo, tá? Quem tem a Bíblia de Genebra, olhe e leia. Ó, o verso 12, 8:12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. O povo de Deus foi subjugado pelo chifre que começara pequeno. Antíoco IV. Isso causou a interrupção das observâncias regulares no templo e o que fez prosperou. A visão retrata o aparente sucesso dos atos iníquos de Antíoco IV, o chifre que começou pequeno. Esse sucesso incluiu a destruição de cópias das escrituras hebraicas. Isso está lá em 1 Macabeus 1, versículos 56 e 57, um livro apócrifo. Ó, 8:14 até 2.300 tardes e manhãs. No Antigo Testamento, a expressão tardes e manhãs ocorre apenas aqui e no verso 26. Alguns a entendem como uma referência aos sacrifícios da tarde e da manhã. Está lá em Êxodo 29, 38, 42. Nesse caso, ela representaria 1.150 dias. Outros compreendem simplesmente como uma expressão para 2.300 dias, que é o correto. Uma vez que o início da perseguição de Antíoco IV pode ser ligado a qualquer um de vários incidentes que haviam começado em 171 antes da Era Comum, não fui eu, gente, que fiz isso daqui, tá? É difícil determinar qual a interpretação da expressão deve ser preferida. O número 23 pode ser simbólico de um período e etc. Vocês viram que o comentário da Bíblia de Genebra falou da data de 171? E você somar lá com a queda de Antíoco, a morte, e o templo sendo reedificado em 164, quantos anos dão? 7 anos. 2.300 tardes e manhãs são quase 7 anos. Então se encaixa perfeitamente. Não tem essa loucura, gente, de 2.300 anos. Isso não existe. E outra, o Daniel aí, o escritor, ele está preocupado. Até quando que o chifre pequeno vai atormentar a gente? Como é que você vai começar de 457 se chifre pequeno, se fosse Roma papal, nem existia? Tá vendo a incoerência? Mas é aquilo, é questão de boa vontade, né, das pessoas lerem. Ó, isso daí é a Bíblia de Estudo Genebra. Eu vou precisar de você agora, viu, Yehuda?
Tá por aí? Boa! Ó, a Bíblia de Estudo Genebra. A preocupação do autor não era só com a interrupção do sacrifício, mas também até quando seu povo ia ficar na mão desse chifre. Tudo começou quando se aliaram a ele e pediram permissão para construir uma cidadela pagã, onde tinham jogos gregos e todo um processo de helenização, em 171 antes da Era Comum. E todas aquelas práticas. Pode ir mais abaixo. Ó, práticas sexuais e cultura grega se expandiu mais ainda sobre o povo e mataram o sumo sacerdote. Vocês verão o casamento dessas informações do capítulo 9, tá, gente? Eu deixei para o capítulo 9 ali para vocês verem que é um casamento, que eu não estou falando besteira. Ó, o verso 15 diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Vou explicar isso daqui, tá, gente? Porque o pessoal vai ler isso aqui, tá vendo? É no fim do tempo, é quando o mundo acabar. Ah, é futuro. Calma. Ó, aqui ele começará a falar sobre a visão. Essa expressão tempo do fim não tem nada a ver com os nossos dias, tá? E nem fim do mundo. E sim o tempo do fim da perseguição desses impérios sobre o povo de Israel. Porque essa é a preocupação do livro de Daniel, tá? Só para deixar bem claro. Verso 18. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Verso 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Fim do quê, gente? Do planeta Terra? A volta de Jesus? Não. O fim desses impérios, perseguindo Jerusalém. Verso 20. Olha a explicação aqui. A própria Bíblia está explicando. Aquele carneiro, verso 20, aquele carneiro que viste com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. O texto fala por si só. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Foi quem? Alexandre o Grande, o primeiro rei desse império. Verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. 4 reis ou 4 reinos. No caso, são 4 reis, tá? Porém, esses 4 reis formaram 4 reinos. Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco formaram reinos, tá? Pois deles saíram vários reis, como a gente já mostrou ali, textos acima, no capítulo 7, capítulo 2, como mostramos na tabela do capítulo 7. Importante, da mesma nação, saíram do meio ali da Grécia. Vamos lá. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, ou seja, no final, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, tá? Feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Essa expressão, pessoal, no fim do seu reinado, é no final desses reis, tá? Ali no final desses impérios. Se levanta um rei feroz, ou seja, uma pessoa e não um império. Vamos aos textos.